Para senhores, beleza, Alex, para mais um vídeo. Apenas trabalhar aí com aquela ideia do só se pode fazer o bem se eventualmente se odiar o mal, né? Então, de certa forma, uma resposta aí ao Nando Moura. Cuidado, porque na verdade eu não estou exatamente falando sobre isso, né? Principalmente no vídeo que eu falei sobre a questão do erro para se tentar acertar. Isso aqui, na verdade, é apenas um desdobramento do mesmo tema, pelo menos imaginei que poderia ser, né? Eventualmente, os temas estariam de alguma forma ligados ou conectados. Se eventualmente a resposta do Nando Moura de alguma forma foi para tentar atacar essa ideia, cuidado. Por aquela coisa. A pessoa eventualmente pode não entender que ela precisa necessariamente, para fazer o bem, ela precisa antes odiar o mal. Então calma aí. E eu já eventualmente vou tentar relativizar essa ideia. Calma aí. Vamos lá, cuidado. Pois a pessoa pode achar que no final ela está fazendo bem. Ela não nem imaginou se ela eventualmente odeia fazer o mal e nem sabe que isso é, que ela odeia o mal, ou mesmo odeia fazer o mal, e ela nem pensou ainda nesse tema especificadamente se ela precisa primeiro odiar o mal para daí fazer o bem. Ela não pensou sobre isso, então ela eventualmente sim pode achar que ela está fazendo bem. Ela pode achar que ela está fazendo bem. Então esse é o problema. Se eventualmente realmente é necessário que antes eu odeie o mal para poder fazer o bem, primeiro, a pessoa pode não saber disso. Segundo, ela pode acabar se enganando no sentido de achar que ela está fazendo bem. Não é o meu caso, porque já vou explicar. Eu tive realmente muito unção de Deus muitas vezes. Então, muitas vezes eu posso ter odiado o mal e depois voltado, de repente, a não odiar tanto o mal assim. Então, essa muitas vezes realmente é a vida do cristão. Então, calma aí. Pois a pessoa pode achar que está fazendo bem e achar que está odiando o mal. Inclusive, ela pode errar nesse sentido também. O que eu estou falando em relação ao vídeo da questão do erro para se tentar acertar, principalmente na questão dos terceiros interessados, alguém vai lá, levanta uma mentira, a pessoa acaba acreditando, mas ela está fazendo mal. Não, não, mas ela acha que está fazendo bem. E ela errou para tentar acertar. Mas ela, não, o que o Nando está presumindo é que o cara eventualmente sabia que o resultado dele é mal. Não, nesse caso não. No erro para tentar acertar, ou pelo menos não necessariamente. O cara, primeiro, não necessariamente pensou que ele tinha que odiar o mal. Ele não, eventualmente, fez nenhuma conclusão sobre esse tema. E em outro momento, ele, ele ou ela, podem em algum momento realmente terem achado que estão fazendo bem. Então, na verdade, ele está errando para tentar acertar. Ah, mas ele está fazendo mal, não sabe. Ele eventualmente está fazendo mal, talvez sem odiar, achando que aquilo no final é uma coisa boa. Apenas depois de alguns resultados, eventualmente a pessoa vai se dar conta, poxa, no final isso era uma coisa maldosa, isso era um erro. É um erro. A pessoa pode errar, mas no final era maldosa. Não sabia. Não estava totalmente claro para ela. Pois a pessoa pode achar que está fazendo bem e achar que está odiando o mal. Ou, inclusive, ela pode achar que ela está lutando contra o mal, e não necessariamente o está. Ou ainda não pensar se está ou não odiando o mal. Ela, como eu falei, ela pode não necessariamente ter pensado nesse tema, que eu falei antes. E achar que está odiando o mal. E eventualmente nas primeiras vezes que que ela acha que está fazendo bem, ela pode não ter imaginado o resultado ruim. Ela pode não ter observado o resultado ruim. Uh, e não e não é que ela odeie o mal. Mesmo sem analisar, ela pode achar que está fazendo bem. O que é possível. Só tem uma frase que eu não estou conseguindo dominar. Bom, e achar que está odiando o mal. Tá, mas no final eu li tudo. É, ela pode analisar, ela pode sem analisar essa questão de odiar o mal, ela pode achar que está eventualmente fazendo o bem, independentemente do resultado. Independentemente do resultado. O resultado que ela está obtendo, achando que ela está fazendo o bem, é o resultado que ela ali está observando, ela acha que aquilo é certo. Pode perceber depois que eventualmente aquilo é uma coisa ruim. Então não é simplesmente, só se pode fazer o bem se odiando o mal. Não, ele pode estar, vamos dizer, a pessoa pode estar errada e achar que está fazendo bem. E achar que está fazendo bem. Então essa é outra plausibilidade que não necessariamente, vamos dizer, ventilada pelo Nando Moura, mas é uma possibilidade que estaria realmente completando essa ideia que eventualmente ele trouxe. Em relação ao falso testemunho, por isso que eu acho justamente que pessoas como vocês eventualmente não odeiam a maldade. Então, se você mesmo falou essa frase, você mesmo para mim entrou em contradição, porque eu acredito realmente que houve falsos testemunhos da parte de vocês,
e mesmo que sejam pequenos erros doutrinários, ou eventualmente até pessoais, talvez não tanto no Nando Moura, mas já vi muito disso acontecer em igreja. O Nando Moura é uma coisa ou outra, ali, o Olavo de Carvalho é uma coisa ou outra, já, de certa forma, entre aspas, é um pouco notório, porque já está no canal. Né? Que é em relação a falso testemunho. Mas como vocês odeiam o mal, se vocês aceitam a possibilidade de as outras pessoas acreditarem em informações que vocês não têm certeza se são verdadeiras e vocês não falam hipoteticamente? Então, isso para mim não é odiar o mal. Isso é para mim, vocês estão assumindo o risco de as pessoas acreditarem e de as pessoas se preocuparem com falsas informações em relação a pessoas eventualmente acusadas que não cometeram pecados ou erros que vocês acusam elas de terem tido. Né? Apenas porque pretensamente seriam perdoados. Mas perdão só eventualmente se dá se você pedir antes, não é mesmo? Você diz a questão do seu odiar o mal em todas as facetas. Não, pensando bem, eu discordo. Eu discordo. Eu posso odiar parte do mal, porque eventualmente acho o resultado ruim, e a outra parte eu não odiar. E terei de combater. Eventualmente eu posso combater uma parte do mal, uma coisa do mal que eu eventualmente não odeio. E combato também a outra que eu odeio mais. Muitas vezes, nas vinculações das nossas vidas, nós temos motivos específicos. Cada um tem o seu propósito. Eu não preciso necessariamente odiar todo o mal. Eu posso lutar até contra todo o mal. Mas nem todas as causas pertencem a mim, nem todas as causas são minhas. Talvez, se alguém eventualmente fosse racista comigo em relação a me ofender de branco, talvez eu não ficasse tão ofendido. Você não precisa necessariamente odiar todo o mal. Mas, eventualmente, se alguém, de repente, me diminui por ter tido, quem sabe, por isso, ou mesmo por outros motivos, de ter uma condição financeira mais avantajada, eu me sentiria mais ofendido. Então, depende. É possível, eventualmente, você fazer o bem sem odiar todo o mal. Você não precisa odiar o mal em todas as camadas. Eu posso, eventualmente, conseguir fazer o bem em determinada atividade e não necessariamente odiar o mal que aquela pessoa eventualmente causou. Posso dizer que é errado. Pô, o furto é errado. Não quer dizer que se eventualmente algumas pequenas coisas que eu não desse tanto valor fossem roubadas, necessariamente eu ia sentir tanta falta. Ah, você odeia o mal? Não. Até eventualmente, entre aspas, perdoaria a pessoa antes, de repente até porque entenderia, mas é o mal. Entendeu? Mas no final teria propósito, tá? Mas então vamos trabalhar uma situação fora de propósito. Não teria tanto propósito para a pessoa roubar alguma coisa de mim, só para eventualmente ganhar dinheiro. Se for uma coisa que eu não dê tanta importância, não que eu seja conivente. Tá errado, mas também não me sinto tão mal assim. Eu diria que é errado, mas não necessariamente eu odeio o mal com a mesma intensidade que eventualmente eu odiaria algum outro tipo de mal, como algum tipo de preconceito. E não que eu concordo com o racismo, também acho o racismo muito ruim, mas ainda de repente seria um ódio médio. Ao invés de um ódio pequeno que eventualmente. Há graduações de ódio. Um ódio pequeno que eu teria contra um furto de uma coisa que eu não valorizo. Ou se alguém eventualmente tivesse preconceito contra mim por conta de questão financeira, situação financeira mais avantajada, que poderia me deixar com mais raiva e mais travado espiritualmente. Então há graduações de ódio. Talvez até a ponto de você não odiar determinados crimes por resultado. Por resultado. Ou pelo menos, e aí eu também realmente não concordo com o Nando Moura, justamente porque você tem graduações de ódio. E como eu falei, eu odeio o mal que vocês causam de deixar pessoas na dúvida em relação a informações que vocês falam ser verdadeiras e vocês não têm prova. Ou pelo menos alguns de vocês. Se o Nando Moura não cometeu isso, embora na minha opinião cometeu, mas estou dizendo, se não cometeu isso em uma graduação muito tenebrosa, como eu já vi outras pessoas cometer, de qualquer forma, eu posso odiar do mesmo jeito. Mesmo que a quantidade de informações que ele tenha mentido ou errado seja menor do que de outras pessoas. Só se pode fazer o bem se odiar o mal. Mas isso tem graduação. Talvez a ponto de, eventualmente, alguns maus você nem necessariamente odiar tanto, porque não é a sua causa pessoal, não é mesmo? Então, tem que se analisar por isso. Né? Eu penso, inclusive, na questão vamos dizer, da doença. Uma pessoa eventualmente pode estar doente. Mas ela pode ter... a pessoa pode ter estado doente. Mas ali pode haver dois tipos de mal. Eventualmente ela pode, alguma coisa, ter ficado doente, porque pode ser eventualmente um mal causado até, que causou uma doença, vamos dizer, um mal do espírito, que eventualmente pode ter vindo até mesmo
por parte, não de uma possessão, mas de alguma, vamos dizer, alguma inferência satânica. Talvez um demônio tenha o poder ali de deixar alguma pessoa doente, não necessariamente no sentido de possuí-la, mas no sentido de deixar a pessoa doente, fisicamente. Mas a doença também pode vir por mérito. Vamos dizer assim, não sei se é possível o primeiro caso que eu falei, do demônio deixar alguém doente, mas aí que tá, você poderia odiar o mal dos dois jeitos. Você odiaria um, no sentido que um demônio foi lá e deixou a pessoa doente, e no outro sentido você odiaria o pecado que a pessoa cometeu. Mas aí que entra a questão da libertação. Não necessariamente eu odeio tanto o pecado que ela cometeu. Mas isso a levou a ficar doente. Não quer dizer que eu não vou ministrar na vida dessa pessoa, por bondade. Não concordando com o pecado dela. Mas às vezes o pecado dela não me escandaliza tanto. É isso que eu estou querendo dizer. Então aí que eu discordo do Nando Moura, porque eu acho que o Nando Moura está usando um instrumento retórico. Ele está dizendo assim, não, no final você aqui concorda com algumas coisas, ou você é conivente com algum tipo de maldade, ou até concorda com a maldade, mas então você não odeia o mal. Não, o mal que eu não gosto de fazer eu posso praticar. Só que, mesmo que eu odeie o mal, às vezes eu não odeio tanto. Eu não odeio tanto assim o mal, eventualmente a ponto de não praticar. Às vezes eu não odeio o mal no sentido de que eu acho que apenas eu devo ensinar a pessoa apenas falar que ela está errada. Mas aquele mal não me escandaliza. E isso levaria a um tipo de, como eu falei, nem necessariamente de repreensão da minha parte. Então não há necessidade de em todos os maus as pessoas se escandalizarem. Ah, tem gente que não aceita mal feito. Não, não, não. Independente. Isso não importa. Ah, não, as pessoas não aceitam mal feito. Não, mas realmente, se for uma coisa que é de menor gravidade, pode haver alguma exortação e mesmo algum tipo de punição. Quem é que disse que deve haver escândalo por qualquer coisa? Eu, pelo menos, acredito que na maioria das vezes no meu canal, em relação. Respondi e ensinei em relação a falso testemunho dos outros. Não quer dizer que necessariamente eu trabalhei com o tema de uma maneira a escandalizar, de uma maneira a dividir. Como eu falei, eu não estou questionando. Eu falei em outro vídeo, eu não estou questionando totalmente a integridade de vocês. Pô, você pode trabalhar, pode ser boas pessoas, tal, 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 tal. Acredito que vocês exagerem. A integridade na busca da verdade, pô, aí muitas vezes é algo que fica comprometido. Acho, inclusive, grave em momentos. Acho, inclusive, que você não odeia o mal. Não é o que eu vejo acontecendo aí por boa parte de alguns canais de YouTube Brasil. E não só no YouTube. Não só no YouTube. Não só no nosso YouTube, não é mesmo? Não estou falando do meu, né? O meu, nesse sentido, eu tento realmente uma busca da verdade um pouco mais avantajada e realmente hipotetizando quando, eventualmente, me dou o direito de hipotetizar por não possuir provas, né? E até por ser o correto. O que não vejo absolutamente. Vejo pessoas eventualmente tentando forçar a verdade para humilhar a outra. Independente se buscou a verdade, se não buscou, e que se foda. Dito por pessoas que eventualmente estariam contra mim. Então vocês nem podem fazer um negócio desse. O que vocês podem é fazer justamente o que eu falei, falar hipoteticamente, comprar informação. Erro para tentar acertar. Aqui é apenas um complemento. Não cai nessa doutrina do odiar o mal para se fazer o bem, porque é exceção. A pessoa pode errar nos dois sentidos. Eu só não especifiquei isso no vídeo e nem precisava, de certa forma, porque o cara pode achar que está fazendo bem. Ah, mas ele teria que saber, na visão do Nando Moura, que ele também teria que odiar o mal antes. Tá, mas ele pode achar que ele está odiando o mal, ou não, que eu estou vendo menos no meio, eu não estou mandando ninguém tomar no cu. Ele pode achar que está odiando o mal e pode achar que está fazendo bem. Ou ele pode não pensar no tema e ainda achar que está fazendo bem, por ignorância até. Mas ele errou para tentar acertar. Ele estava realmente achando, honestamente, que estava fazendo bem. Talvez seja o caso de muitos, vamos dizer, nós acreditamos que ó, pelo menos algumas facções islâmicas estão erradas em alguns pontos. É o caso do islamismo radical, que pô, se eu falar isso aqui, né? Mas nós acreditamos que o islamismo, em grande medida, está errado. Por exageros doutrinários, seja lá o que for. Eles estão tentando acertar. Você veja como pode levar realmente a resultados absolutamente tenebrosos.